Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos no nosso encontro dessa terça-feira. É muito bom encontrar com todos a oportunidade de nos revermos, mesmo que seja de forma virtual. Hoje teremos uma palestra muito interessante. O nosso palestrante é o Éder Andrade, que é trabalhador da casa, é professor de história. O Éder está sempre conosco lá no centro, levando seus estudos, suas reflexões, e hoje ele está aqui para trazer para a gente as suas reflexões, os seus estudos, que sempre nos auxiliam tanto na nossa caminhada. Então, vamos ver se o Éder já está aqui e chamá-lo para participar. Ó, chegou já. Vamos chamar. É muito bom ver uma porção de rostinho aqui presente. Amélia, Cristina, Bernadette, todos estão aqui. Vamos aguardar, o Edinho já está se conectando. Sandrinha, saudade. Sandrinha, minha parceira de trabalho. A gente faz uma dupla imbatível, né, Sandra? Seu Melquíades entrou. Lili, nossa querida Lili da evangelização. Tia Lili é um espetáculo. Vamos ver, vamos tentar novamente chamar o Edinho. Oi, Edinho, já estou vendo você. Ah, agora sim. Você precisa baixar só um pouquinho o seu telefone, que eu quase não estou vendo o seu rosto. Melhorou. Essa tecnologia e a gente aqui tentando se virar nos 30, né? É. Como é que tá a luminosidade? Tá boa? Tá. Podendo, se tiver como botar mais luz, fica melhor. É. Melhorou? Tá ótimo. Melhorou bastante. Tudo bem. Então Não é nem a vamos lá, o tecnologia. Edinho vai falar hoje. Eu fiz surpresa do tema, ainda não falei o tema qual é, não. O tema hoje é Ah, muito é? interessante, mas eu vou deixar para você, Edinho, essa é sua. Tá, tudo bem. Fala aí do nosso tema de hoje. E, não, vou deixar que você fale. Eu vou desenvolver o raciocínio. Então, o tema é: de que forma a pandemia nos coloca de frente para as nossas portas de Damasco? Então, esse é um tema muito interessante, foi pensado em conjunto, né, Edinho? Sim. E aí, o Edinho vai trazer as suas reflexões, mas antes, vamos preparar o nosso terreno através de uma prece para que a gente possa se harmonizar e depois a gente passa a palavra para você. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, buscando o aprendizado, buscando o entendimento, para que possamos a cada dia darmos passos mais acertados. Que possamos, Senhor, através do estudo dessa doutrina de luz, crescer mais um pouco, que possamos render graças a essa vida que recebemos com tanto amor e com tanto carinho, planejada pela espiritualidade, para que possamos crescer. Assim, Senhor, te agradecemos a oportunidade dessa noite. Te pedimos um amparo especial para o palestrante, para que ele possa ser intuído, para que sua mente seja alargada na compreensão das suas palavras, para que nos traga um pouco desse amor, dessa doutrina de luz.
Obrigado, Senhor. Que a sua palavra e o seu amor esteja sempre em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Edinho, a palavra é toda sua. Sinta-se na nossa casa. Tá certo. Bom, boa noite a todos, né? Eu não considero esse nosso encontro uma palestra, mas um bate-papo fraterno entre amigos, onde nós trocamos ideias. E nesse processo de troca de ideias, nós aprendemos tanto quanto aquelas pessoas que nós acreditamos poder ajudar. Como a Nuska falou, a ideia central do estudo de hoje é fazer uma correlação entre a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, como estivéssemos no caminho das portas de Damasco. Algo muito parecido com o que aconteceu com Paulo de Tarso. Lembro a todos que Saulo, indo até Damasco, teve uma visão. E nessa visão, ele se assustou, e o cavalo também, porque o cavalo, tudo leva a crer que também viu a presença do Cristo pela luminosidade, e Saulo cai de joelhos quando ele ouve uma voz muito serena falando com ele: Saulo, por que você me persegue? E a partir desse momento, um processo de transformação muito grande teve início na vida desse homem. Ele buscou Ananias, que o ajudou num processo de discernimento. Creio eu que, de uma forma simbólica, aquela ideia de que Saulo não enxergava nada e passou a enxergar com Ananias, teria a relação do esclarecimento que Ananias proporcionou a ele com relação à revelação que o Cristo estava dando a ele, independente de algum passe magnético para que ele pudesse desanuviar a sua visão. Todos nós estamos vivendo uma estrada de Damasco guardando as devidas proporções. Uma vez que em casa, em quarentena, estamos tendo que lidar com toda a nossa história espiritual, todos os fantasmas do nosso passado que se apresentam quase que toda hora dentro do espaço da nossa casa, dentro da nossa mente. E essas lembranças dessa encarnação e de outras existências passadas, elas funcionam como gatilhos que nos levam a uma reflexão. Existem duas possibilidades: ou o indivíduo, ou ele enlouquece, ou ele percebe que tudo isso que está acontecendo tem uma função maior. Saulo, por exemplo, ele percebeu o chamamento do Cristo para que ele despertasse para o que ele vinha fazendo. Nós, de uma certa forma, estamos vivendo algum tipo de chamamento espiritual no momento em que estamos lidando com todos os nossos arquétipos de vidas anteriores, nossos fantasmas. Algumas pessoas podem até não acreditar, mas estamos tendo uma chance fantástica de abreviar o tempo que ficaríamos em uma região provacional após o desencarne desse corpo físico, porque já estamos num processo de depuração aqui, aquartelados, cada um na sua casa, refletindo a respeito da sua vida, fazendo um grande balanço da sua história de vida. Porque nesse grande balanço vem à tona o sentimento de culpa. Um sentimento de culpa, guardando as devidas proporções, que Saulo também teve. Por que ele teve? Porque no momento em que ele foi se dando conta da revelação
e ele foi percebendo o equívoco que ele tinha diante da vida. Era um homem inteligente, mas ele estava com uma visão equivocada por uma questão de interpretação da realidade. E ele vai descobrir que ele havia mandado à morte o irmão da sua mulher apaixonada. Então, Paulo manda Estevão à morte, que era irmão de Abigail, né? Se eu não me engano. Então, com isso, o que acontece? Ele vai ter sentimento de culpa. Lógico, guardando as devidas proporções. Nós também temos. Por que temos? Porque em algum momento da nossa caminhada evolutiva, nós nos demos conta, ou nos damos conta, que nós fizemos um julgamento errado a respeito do outro e condenamos alguém por alguma coisa que acreditávamos naquele momento que aquilo era certo. E por termos vivido tanto tempo acreditando no errado como se fosse certo, no momento em que a gente vai despertando, isso dá um choque existencial e vem aquele sentimento de culpa pesado. Hoje a gente observa que em alguns filmes que passam na televisão, mostrando casos em que pessoas que foram condenadas injustamente, elas vão ter suas penas revistas para que elas possam ter uma revisão de pena, porque a condenação que foi feita naquele momento da sua história de vida era com base em informações que hoje elas são diferentes. Muito bem, vamos pegar um pouquinho de história, porque eu acho que a melhor maneira de se explicar é usando informações lúdicas. Há mais ou menos uns 80 anos atrás, quase um século, 80, 90 anos atrás, na Alemanha existia um homem de baixa estatura que ficou extremamente conhecido. Não era Hitler, era Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, um estrategista, vai se tornar braço direito de Hitler como ministro de propaganda do Terceiro Reich. E Goebbels, como ficou conhecido, ele afirmava que se nós repetirmos uma mentira 10 vezes, ela passa a ser aceita como uma verdade. E o primeiro momento em que o Partido Nazista vai quebrar a cara foi quando, nas Olimpíadas de 1936, Jesse Owens, que era um americano afrodescendente, vence a supremacia nazista em corrida. Hitler ficou tão irritado que se levantou da arquibancada. E quando Jesse Owens, o nome é mais ou menos assim, tá? Recebe a medalha de ouro, Hitler já não estava mais no estádio. E hoje a gente vê que o homem mais veloz do mundo, que é um jamaicano, Usain Bolt, né? Também afrodescendente, quebrando aquela ideia preconceituosa, pesada da supremacia racial. E durante séculos, vamos ser sinceros, houve uma prepotência do europeu branco em relação à África e à Ásia, como se os africanos e os asiáticos fossem sub-raça. E os americanos também, não é verdade? E nós sabemos perfeitamente que essa visão deturpada, distorcida da história, levou a sociedade a aprender coisas erradas. E hoje nós temos que reaprender que nós devemos rever valores. Devemos reescrever a história. Devemos reaprender aquilo que no passado aprendemos de forma errada. Como diz meu filho às vezes, temos que desconstruir
a informação recebida para construir uma informação nova. E se eu desejo fazer as pazes comigo mesmo, eu preciso reconhecer que algum tempo atrás a minha carga de preconceito de gênero, cultural, de etnia era muito forte, influenciada por quê? Por toda uma estrutura de uma sociedade e provavelmente fortalecida por um atavismo que eu já trago comigo de outras existências. Isso sem sombra de dúvida. Porém, nesse momento em que nós estamos em casa, confinados com os fantasmas das vidas anteriores que carregamos dentro de cada um de nós, são as vozes do nosso passado, são as vozes dos nossos arquétipos que vêm à tona, tá? O que nós devemos fazer? Nós devemos tentar entender que tudo isso está vindo à tona, esse lixo que varremos para debaixo do tapete está vindo à tona para que a gente possa fazer uma higienização. Ninguém volta atrás do tempo, ninguém volta para trás. Então eu não tenho como voltar para trás para consertar o que eu fiz de errado lá atrás para agora as coisas estarem acertadas. Alguns filmes de ficção científica, e eu tenho visto muito isso porque eu gosto, eles sugerem a possibilidade de criarem uma máquina de tempo, um sistema temporal em que a gente voltasse no tempo para há 40, 50 anos atrás modificássemos algo para que hoje o mundo fosse melhor. E se isso fosse possível, nós estaríamos nos eximindo da responsabilidade do erro cometido. Se eu cometi um erro lá atrás, e esse erro trouxe como uma consequência um problema grave que eu estou vivendo hoje, por que eu não posso aceitar as consequências? Por que eu não posso colher o que eu plantei? Por que eu penso na possibilidade de inventar uma máquina do tempo para retornar no passado, para desfazer o mal que eu fiz, para que hoje eu não seja corrigido, eu já não digo penalizado, corrigido e ser reeducado. Essa é a grande vantagem que nós estamos tendo de podermos estudar para não repetir os erros do passado que cometemos. Mas alguém aí que está escutando, encarnado ou desencarnado, poderia dizer: ah, mas vocês repetem. Sim, repetimos. Nós repetimos porque não somos espíritos moralmente evoluídos, mas já temos a consciência de que nós precisamos nos modificar. E nós não vamos conseguir nos modificar numa tacada só. Nós vamos precisar de um tempo bom, um tempo hábil, para podermos nos capacitarmos, irmos nos informando gradativamente e num processo homeopático promovendo uma mudança de ordem cultural, moral. Porque senão seria muito fácil. Cometeríamos o erro, voltaríamos no tempo, consertaríamos o que alguma coisa de errado que fizemos, e aí a gente poderia modificar o mundo. Os americanos não teriam jogado a bomba atômica no Japão, o Japão não teria feito as atrocidades que fez na Ásia, principalmente na ocupação da cidade de Nanquim, os alemães não teriam cometido o holocausto contra os judeus, mas em compensação nós não amadureceríamos enquanto humanidade. A pandemia, ela tem uma função educativa. Ela está obrigando o homem a parar na beira da estrada da vida e repensar todo o seu processo de vida. Às vezes é interessante, porque a gente para e pensa. Ninguém erra de propósito para ver o que vai acontecer. Vamos ser sinceros. Eu não posso chegar aqui para a Anushka e dizer assim: Anushka, vamos errar de propósito só para ver o que vai acontecer depois que a gente desencarnar? Não, nós não somos malucos de fazer uma coisa dessa. Principalmente quando sabemos que aquilo ali está errado. E por que o indivíduo erra? Porque existe um equívoco
muito profundo do certo e errado. O indivíduo coloca os bens materiais acima dos bens ou dos valores espirituais da vida. E o dia que ele se dá conta, para consertar isso é muito complicado. Às vezes é necessário um século para que ele possa remediar o mal cometido. Um bom exemplo é no livro Memórias de um Suicida, que nós estamos tendo a oportunidade de ler de uma maneira bem tranquila, aonde todos aqueles companheiros que se apresentam no Hospital Maria de Nazaré, eles vão se dando conta do que eles fizeram de errado. E se eles tivessem sido alertados com tempo suficiente, talvez eles tivessem errado menos. Eu acho interessante essa passagem, porque o erro ele é relativamente proporcional à evolução moral do indivíduo. Porque se uma informação fosse suficiente para mudar uma atitude nossa, nós já teríamos mudado muito mais coisa. Nós estamos, nesse momento, nos informando. Nós somos criaturas que estamos recebendo uma informação. E com base nessa informação, nós vamos nos capacitar. Então, vamos sair do estágio de conhecimento da verdade para a compreensão da verdade. Quando nós atingirmos o estágio da compreensão da verdade, nós teremos um comportamento diferenciado. Haja vista o próprio Paulo, que quando ele foi informado por Ananias a respeito da verdade, ele se modifica. Ele passa a adotar um outro nome, deixa de ser Saulo para ser Paulo. E a partir daí ele começa a fazer um trabalho de pregação fantástico, aonde os próprios apóstolos, o próprio Pedro, reconhece isso, que Paulo estava fazendo mais que eles em tempo menor, levando em conta que Paulo era um homem culto, Paulo falava 4 ou 5 idiomas. Existe um livro que conta as 4 viagens de Paulo de Tarso pelo Oriente Médio. Eu já tive a oportunidade de fazer um estudo sobre isso para a Casa Espírita Fonte Viva. E na última viagem ele vai até Roma. E quando ele vai até Roma e ele se entrega e é executado, ele não tem medo nenhum. Porque ele tinha compreensão perfeita de que ele não iria morrer. A morte do corpo físico não iria levar a desaparecer a personalidade que era ele. Ele tinha essa consciência. E vejam, foi necessário que ele tombasse na estrada de Damasco, de forma figurada, o Cristo aparecesse para ele num chamado e ele despertasse para uma verdade espiritual. Verdade essa que o leva a ter momentos de reflexão e culpa. Mas ele percebe claramente que as atitudes que ele tomou como Saulo eram atitudes levando em conta o conhecimento e a capacidade de compreensão dele, na época em que ele manda Estevão à morte. Então, agora, transformado, convertido, ele passa a ter um comportamento completamente diferente. De uma certa forma, nós estamos nesse processo. Vai demorar mais tempo, até porque não somos espíritos evoluídos o suficiente para a coisa surtiu um efeito tão rápido em cada um de nós. Nós precisamos estudar, nós precisamos refletir. Eu tive a oportunidade de assistir acho que foi Netflix, um desenho animado muito interessante chamado Norman, o Paranormal. E vale a pena contar para vocês um pouquinho desse desenho animado. Não é um desenho animado para criança, não. É aqueles desenhos animados para adulto. E Norman era um menino que nasceu numa cidade do interior dos Estados Unidos, tradicional, e esse menino ele tinha uma mediunidade muito grande, assim como a avó dele tinha. E ele via os espíritos e conversava com a avó, e todo mundo brigava com Norman, porque achava que o Norman ele era maluco.
E vai chegar um determinado momento que acontece um fenômeno na cidade. A cidade ela era meio assombrada, porque na Idade Média, uma menina que havia sido condenada à fogueira pelo juiz, pelo xerife da cidade, vamos colocar assim, né? O juiz, o tribunal da época, eles a condenaram e ela morreu jurando vingança àquela cidade. E a historinha toda ela passa em cima da mediunidade do Norman, que entra em contato com a menina e entra em contato com todos os 6 que condenaram ela à morte. Assim como ela desejava se vingar, o sentimento de culpa daqueles que a condenaram à morte não libertavam eles do laço que criaram com ela. E Norma teve um papel fundamental porque ele conseguiu convencê-la de que aqueles homens que a mandaram à morte mandaram porque eles não tinham a mínima noção do que se passava com ela. Achavam que ela era uma bruxa, mas ela era uma médium. E com isso, ele acalma a menina. A menina, acalmando seu coração, perdoa seus ofensores. Ela se liberta e liberta a todos aqueles que um dia a condenaram à morte e a cidade voltou ao normal. É um desenho animado muito interessante, Norman o Paranormal. Eu estou simplificando a história, porque nós carregamos uma carga de culpa de algum momento da nossa história de vida, onde naquele momento que nós tomamos aquela decisão, a gente achou que estava certo. Alguém aqui já parou para pensar a possibilidade de ter estado em Jerusalém quando Pilatos perguntou para a multidão quem nós preferíamos salvar, o Cristo ou Barrabás? Alguém já parou para pensar nisso? Imaginem se nós um dia pararmos para pensar e descobrirmos que nós estávamos no meio daquela turba que gritou Barrabás. E hoje estamos aqui implorando pelo Cristo que condenamos à morte, que ele nos ajude a nos redimir. Muitos estavam naquela época e viram Cristo passar junto com os apóstolos e provavelmente acharam que era mais um maluco passando com ideias mirabolantes a respeito da salvação da vida eterna. E hoje nós nos arrependemos na condição de médiums, tendo que trabalhar e esclarecer espíritos que sofrem, que se manifestam nas mesas mediúnicas com uma carga de culpa muito grande, porque no momento que cometeram os equívocos, achavam que o que estavam fazendo era o certo. E o que nós temos que fazer? Pedir que eles se perdoem e nos perdoem, porque assim como nós cometemos erros, os outros também cometem. E é essa, talvez, a grande chave da estrada de Damasco, no sentido em que nós nos damos conta dos erros que nós cometemos num passado distante ou até nessa mesma encarnação e nos propomos a um processo de transformação. Só que esse processo de transformação ele será relativamente proporcional à nossa evolução, ao nosso esforço, ao nosso desejo de mudança, ao nosso esclarecimento, à nossa busca por um mundo melhor, o nosso desejo de estudar, a nossa capacidade de resiliência em lidar com as dificuldades que a vida está colocando, principalmente nesse mês de setembro, que é considerado o mês de prevenção ao suicídio, onde nós ficamos sabendo que tantas pessoas sofrem, como eu citei aqui o livro Memórias de um Suicida, onde Camilo Castelo Branco dá um depoimento fantástico. Ele disse claramente: eu não pretendia viver o sofrimento que eu estou vivendo aqui, mas o que eu pretendia era eliminar a minha dor. Se eu soubesse que eliminando a minha dor eu teria um desdobramento de sofrimento pior, eu não teria feito o que eu fiz. Eu saí do ruim
e cair no pior. E todos eles que se reúnem para assistir às palestras que são ministradas não apenas no Hospital Maria de Nazaré, mas também no Centro Espírita na Terra, há um século atrás. Há um século. Vejam, pelas informações e pelas datas, acreditamos que todo esse trabalho de preparação do livro Memórias de um Suicida tenha se dado no final de 1910, na década de 10, justamente há um século atrás, porque aí Camilo Castelo Branco colheu informações junto àquelas agremiações espíritas, onde os médiuns eram pessoas semi-analfabetas, pessoas que não sabiam ler direito, alguns pouco conheciam o que ouviam. Não havia livros suficientes, mas eram pessoas que estavam se esforçando. E o mais interessante é que os trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré dizem para Camilo Castelo Branco: nós podemos contar realmente, são com os trabalhadores mais humildes da seara, não são com os mais letrados. E a gente vê realmente que muito tempo passou, mas muito pouca coisa mudou. Porque nós precisamos realmente nos modificar. E esse processo de mudança é um trabalho individual de cada um. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco, que pelo menos se a gente levar um tombo, quando se levantar, caminhe 3 ou 4 passos para frente, não para trás, né? Porque o objetivo é que tudo isso sirva de uma lição de aprendizagem. Que a gente um dia possa olhar e dizer assim: puxa, tivemos uma oportunidade abençoada de ficar em casa, mesmo passando por algumas privações, e fazendo uma reflexão profunda. Porque quando esse ciclo terminar, estaremos mais preparados, mais capacitados para lidar com esse mundo tão confuso. Mas para isso a gente precisa desejar. Enquanto algumas pessoas estão em casa agoniadas, como se fosse uma prisão domiciliar, outros estão aproveitando para estudar, para ver lives, para participar de estudos online, estão procurando tirar dessa situação, desse limão amargo, fazer uma limonada, como se dizia antigamente. Vamos fazer uma limonada suíça desse limão ácido, sabendo prepará-lo adequadamente. E esse processo de preparo, ele é muito lento. Porque a espiritualidade, ela vem bater a nossa porta de diversas formas. Às vezes à noite, quando nós vamos dormir, somos convidados pelos amigos espirituais a sairmos do corpo e trabalharmos em prol do bem. Por isso estamos aqui, tentando correlacionar para os amigos. Até que ponto o que estamos passando durante a pandemia não nos coloca diante das portas de Damasco no sentido de uma transformação? Até que ponto eu estou tirando um proveito positivo disso? Ou até que ponto eu estou agoniado esperando que inventem a vacina para poder sair daqui correndo para ir para a praia, para o shopping, para o cinema? Existem duas vertentes. Existe a diferença entre o indivíduo ser informado da verdade e o indivíduo compreender a verdade. Os espíritos puros são aqueles que compreendem a verdade na sua essência e a vivem. Nós estamos, digamos assim, arranhando o verniz da verdade, superficialmente falando, porque a gente conversa, mas não temos amadurecimento do senso moral para internalizar isso e viver isso na prática do dia a dia. Uma coisa ou outra a gente consegue fazer, não tenham dúvidas. A gente até consegue e só temos a agradecer a Casa Espírita que nos acolheu há tanto tempo, porque a convivência, esses anos todos, nos deu, digamos assim, a preparação necessária para estarmos passando por esse período bem.
Graças a Deus estamos bem, porque a convivência na casa espírita, o envolvimento fraterno, o trabalho em prol do bem, a consciência de que nada acontece por acaso, isso, digamos, nos capacitou a lidar com a pandemia, lidar com a dor. Sabemos que não somos matéria, somos espíritos imortais presos a um corpo físico. E Camilo Castelo Branco nos diz claramente: valorizem a encarnação, valorizem as experiências encarnatórias, porque elas vão ajudar vocês. Então a gente tem que valorizar agora. Não é? Temos que tirar os exemplos de quem mais sofre. É quem mais sofre que tem muito mais a nos ensinar, porque nós somos iguaizinho a eles. Nós não somos espíritos evoluídos. Nós não somos espíritos de luz. Nós temos muito mais sombras no interior de cada um de nós do que luz. Por isso a gente precisa estudar e a gente precisa aprender. E para que a gente já possa, de uma certa forma, ir amarrando para ir finalizando o nosso encontro, lembrem-se, os amigos, é necessário estudar, é necessário buscar conhecimento. Ninguém erra de propósito. As faltas que cometemos ontem nos ajudam para que amanhã a gente tente evitá-las, a recair no erro. Nós não vamos ficar replicando nos erros, né, até conseguir o nosso intento, porque a teimosia e o egoísmo humano são as grandes chagas. A vaidade, o orgulho, o egoísmo são as grandes chagas que, infelizmente, fazem com que a gente construa um pedestal de onipotência, porque até agora nós valorizamos o material. Haja vista, por exemplo, que o ser humano ele tem uma questão de interpretação da realidade fantástico. Eu vi nesse final de semana no último final de semana do 7 de setembro, uma matéria no jornal dizendo o seguinte: a praia no dia 6 de setembro e 7 de setembro estavam lotada de gente. Todos devem ter visto. Ir à praia lotada não tem problema nenhum, mas ir no trem, no ônibus lotado para o trabalho tem. Então, a gente começa a pensar que, por uma questão de conveniência pessoal nossa, a gente distorce um pouco a realidade. Da mesma forma que Goebbels, em 1935, repetiu uma mentira várias vezes para que todos passassem a acreditar que aquilo era verdade, de alguma forma nós nos enganamos e depois sofremos por conta disso. Eu me lembro que existia um bar em Niterói, na década de 80, com um nome muito engraçado, um nome que pegou. Alguns devem se lembrar, os mais velhos. Me Engana Que Eu Gosto. Era o nome do bar. Era uma lanchonete, que a garotada se reunia lá. Então, às vezes, o indivíduo parece que ele gosta de ser enganado. E o pior é quando ele se engana, afirmando para ele mesmo que aquilo que ele está fazendo é o certo. Em 1945, esse ano nós tivemos 75 anos do encerramento da Segunda Guerra Mundial. Os alemães, quando assinaram a rendição e os americanos invadiram as cidades, algumas cidades se surpreenderam, como a cidade, se eu não me engano, de Munique. Próximo à cidade de Munique havia um campo de concentração. Grande campo de concentração, se a memória não me falha, Dachau, uma coisa assim. Muitas pessoas na cidade sabiam que existia um campo de concentração aonde judeus eram levados para lá. E no final do filme A Queda de Hitler, eles entrevistam a secretária de Hitler, que morreu um pouco antes ou logo depois que esse filme A Queda foi lançado.
E ela deu uma entrevista muito interessante, que isso a gente tinha que escutar. A gente tinha que escutar e mostrar aos jovens, quando ela disse claramente: nós sabíamos que existia um campo de concentração. Nós sabíamos que os judeus eram levados para lá, mas muitos, por medo ou por negarem, diziam que não sabiam. Então vejam a que ponto que algumas pessoas chegavam naquela época. Quando o indivíduo nega a verdade, ele nega por alguma razão. Ou ele nega pelo desconhecimento dela, que até aí é uma coisa válida, mas quando você nega a verdade, como Pedro negou Cristo 3 vezes, por medo, mas pelo menos Pedro assumiu, ele teve medo. Medo de quê? De ser crucificado, de ser mandado à morte. Ele não teve firmeza de dizer, não, eu estava junto com o Cristo. Não, negou. Muitas pessoas negam a verdade. Esse negacionismo da verdade que a gente vê muitas das vezes por conveniência pessoal, particular, não importa de quem, não importa onde, não importa de que país, um dia levará as pessoas a terem que repararem a falta cometida de alguma forma. Por isso, a estrada de Damasco, ela existirá para todos nós, para que um dia, num determinado momento da nossa caminhada evolutiva, a gente tombe e se levante e se dê conta, olhando para trás, do que nós fizemos de errado e por que nós fizemos. Ou fizemos porque desconhecíamos a verdade a tal ponto de achar que o que estávamos falando era o certo, ou cometemos erros propositalmente para tirar algum tipo de proveito disso. E vamos ter que, infelizmente, responder, porque a semeadura, ela sempre será livre a todos os homens, mas a colheita será obrigatória. E se não for nessa encarnação, numa próxima, nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Eu peço a Deus que entre os espinhos que a gente venha a colher, a gente também possa colher rosas. Que Jesus nos abençoe, por hoje, agora e por todo sempre. Edinho, muito obrigada. Realmente, essa passagem das portas de Damasco é uma passagem bem significativa para a gente. E fomos forçados agora, pela pandemia, a olhar para essas nossas portas, né? E cada um com as suas, porque é como você falou, ela existe para todos em vários momentos da nossa vida, né? E a gente precisa olhar. E a pandemia, eu acho que ela nos deu essa oportunidade aí de olhar para essas nossas questões, para as nossas sombras e tentar iluminar elas um pouquinho, né? Sim, dentro do possível, né? É, claro, isso, com certeza, dentro do possível, porque realmente a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente vai fazendo aquilo que a gente consegue. Porque realmente as nossas questões, às vezes, elas têm raízes bem profundas e a gente tem que ir aos poucos trabalhando isso. Mas eu acho também que a nossa doutrina aí, né, uma doutrina de luz, com tantos ensinamentos, com tantas oportunidades de aprendizado, ela pode nos ajudar bastante, né? Ser uma ferramenta ao nosso lado. Bom, agradeço a sua presença aqui hoje, junto com a turma toda. É um prazer encontrar todos, reunir, que a gente não tem podido fazer como fazíamos antes, mas é sempre um prazer estar aqui na casa, nesse novo formato que seja, mas estar amparados principalmente pelos espíritos amigos que estão sempre conosco. Então, eu agradeço bastante a sua presença hoje, obrigada pelas reflexões que você trouxe.
Eu acho que a gente sai daqui sempre com um material enorme para pensar, e isso é muito bom. E agradeço a todos que estiveram aqui com a gente também. Então, para que a gente possa encerrar o encontro da noite de hoje, vamos encerrar com uma prece. Deus nosso Pai, Jesus Mestre Amigo, amigos espirituais, agradecemos a oportunidade dessa noite. Agradecemos o amparo e o amor dessa espiritualidade que já prepara esse ambiente de encontro com antecedência, para que possamos nos sentir acolhidos, para que possamos nos sentir em casa, em companhia daqueles amigos que tanto gostamos. Agradecemos também, Senhor, todas essas vibrações e pedimos que, da mesma forma que podemos ser presenteados aqui, que essas boas vibrações sigam para todos aqueles irmãos que tanto precisam, aqueles que estão nos hospitais, em seus lares doentes, aqueles que estão nos vales tenebrosos, aqueles que perambulam pelas ruas, perdidos ainda, pois não encontraram ainda o nosso querido Mestre Jesus, a todos aqueles homicidas e suicidas que possam ser amparados em seus momentos de dificuldade, em suas questões mentais, que possam todos ser amparados. E te agradecemos, Senhor, e que possamos estar, nossa cidade, nosso planeta, amparados no teu amor a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Então é um prazer, Dinho, muito obrigado, e que a gente possa se encontrar mais vezes, mesmo que seja aqui nesse formato virtual. E obrigada a todos que estiveram com a gente aqui essa noite, mais uma noite de encontro. E até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.